Fechou o tempo, hein? Cartão vermelho, a gente ainda não sabe pra quem. O Alexander Barbosa tá sem controle, hein? Uma confusão enorme, Dandan. Tamo de olho. Antes dos socos e da brabeza veio o futebol. O Flamengo apostando na dupla De La Cruz e Arrascaeta para reforçar um time repleto de reservas. O Botafogo tentando ser competitivo com as peças disponíveis neste início de temporada. O clássico foi quente, com sensação térmica de 31 graus, com disputas nada delicadas e tensão no ar. Antes do primeiro minuto da partida já teve uma chance de gol. O Luiz Araújo estava cercado de marcadores e deu um passe para o Juninho sozinho chutar para a defesa do John. Tá na cara do gol, pintou o primeiro, Paredão defendeu! Pouco depois, o atacante contundido deu lugar ao Bruno Henrique. Ele tá cercado por 4, limpou, bateu pro gol, desvio, ela vai pra fora, é escanteio! O Flamengo dominava. O Botafogo tinha menos oportunidades. Uma delas terminou em reclamação. Na disputa, o De La Cruz acertou o cotovelo no queixo do Matheus Martins e recebeu cartão amarelo. PC Oliveira, nosso especialista, para ele, o De La Cruz tinha que ter sido expulso. Isso é erro claro e óbvio, lance de agressão, fora da disputa da bola, e aí ele tem uma ação com o cotovelo, com força excessiva, no rosto do Matheus Martins. O VAR não chamou e o De La Cruz permaneceu em campo. No lance, acho que ele nem viveu o VAR, mas eu acho que ele deixou o cotovelo bem na minha cara e bem na cara do Bandeirinha. O Bandeirinha viu, não comentou nada com o árbitro, mas é sempre assim. A primeira finalização do Botafogo foi só nos acréscimos do primeiro tempo. Chute do Alex Telles. No céu, a lua se afirmava, cada vez mais bonita. Com a chegada do segundo tempo, apareceu o gol do Flamengo. Uma jogada ensaiada. Arrascaeta bateu a falta. O Danilo surgiu de fora da área e deu um passe forte e preciso de cabeça. Onde estava o Léo Ortiz. Bola do Arrascaeta, levantou o toque de cabeça do Danilo pro Léo Ortiz empurrar pro fundo do gol. No início da semana, o zagueiro foi elogiado pelo maior ídolo do Flamengo. O Zico disse que o Léo Ortiz é de outro nível. E da torcida ele já escutou que é o camisa 10 da zaga. É inacreditável para mim receber um elogio de um ídolo como ele, né? Então acho que esse elogio dele nessa semana me abençoou para que eu pudesse fazer um gol num palco que ele fez muitos, né, pelo Flamengo. Mas futebol tem que estar atento o tempo todo. Se não deixa uma marca positiva uma hora, na seguinte pode comprometer a atuação. Na entrada da área, o Léo estava com tudo dominado e se enrolou para sair jogando. O Savarino tomou a bola, Lobato esperou a passagem do Cuiabano, que cruzou na cabeça do Igor Jesus, e o Varela salvou flutuando no ar. Salvou praticamente em cima da linha. O Igor Jesus testou direitinho. A mãe do jogador morreu na semana passada. E contra o Botafogo, o Varela, lateral direito, atuou improvisado na esquerda. Foi elogiado pelo Felipe Luiz. E faz um jogo desse, num clássico, depois de uma semana sem treinar. Me deixa muito orgulhoso. Botafogo não tinha tempo a perder e não teve gols para fazer. A última tentativa veio com o Lobato, que parou na defesa do Matheus Cunha. O placar ficou no 1-0. Quando o árbitro apitou o final da partida, começou uma briga no campo. Teve empurrão. Fechou o tempo, hein? Rapaz, brabo, hein? Barbosa partiu para cima do Bruno Henrique e o Gerson defendeu o companheiro. Foi aí que o Gerson e o Barbosa receberam cartão vermelho. O Alexander Barbosa tá sem controle, hein? O Barbosa tenta dar um soco ali no Bruno Henrique. O tumulto só aumentou. Cleiton, zagueiro reserva do Flamengo, que nem entrou na partida, atingiu o rosto do Barbosa, que teve um sangramento na boca. Está sangrando bastante o Alexander Barbosa. Cleiton também foi expulso. Por um momento, deu a impressão de que a briga havia sido apartada. Só que os jogadores do Botafogo ficaram aguardando os rubro-negros no túnel que dá acesso ao vestiário. Quando o time do Flamengo passou por ali, nova confusão. É inacreditável isso acontecer. Jogadores de futebol do mais alto nível protagonizando um episódio lamentável. Já tem confusão, já tem bololô. Confusão, Alex Telles tendo que ser segurado pelos seguranças, confusão, Barbosa agora também, uma confusão enorme, Dandan. Estamos de olho, estamos vendo aqui confusão entre os jogadores do Flamengo e do Botafogo, seguranças. Depois, o time do Botafogo não quis dar entrevista. Ausência de palavras e de um dente na boca do Barbosa.
Com a vitória, o Flamengo chegou à liderança da Taça Guanabara. O Botafogo permaneceu na 6ª colocação, fora da zona de classificação para a semifinal do Carioca. Foi a 2ª derrota do clube para o Flamengo na temporada. A outra foi na decisão da Supercopa, quando o título ficou com o rubro-negro. Tem qualidade com a bola para jogar como um defensor. E o principal deles, para mim, ressaltando novamente o aspecto defensivo do Flamengo, o Léo Ortiz. O que joga o Léo Ortiz é uma coisa assombrosa. E o Felipe Luiz corrigiu uma das grandes injustiças no Flamengo, que era o Léo Ortiz como reserva na época do Tite. Isso daí foi... Até volante ele virou, né? Isso aí, para mim, foi um dos grandes erros do Tite, que o Felipe Luiz, logo de cara, soube detectar e corrigir. O Léo colocou ele de volante, não foi? Exato. E colocou de volante, o Léo Ortiz era opção, ele não era considerado. Léo Pereira e Fabrício Bruno. Exato, e até o Fabrício Bruno agora uma boa zaga, jogando bem. Léo Pereira e o Fabrício Bruno. Mas mesmo quando ele era volante, ele era o melhor do time. Não dava para deixar o Léo Ortiz fora do time, Abel. Hoje, eu não vejo, entre zagueiros brasileiros no mundo inteiro, 4 que joguem mais que o Léo Ortiz. O Léo Ortiz é um zagueiro de seleção. É isso que eu ia falar. Sem dúvida alguma. Porque, tecnicamente, é um cara que tem uma qualidade muito acima da média. É um cara que pode jogar de volante, eventualmente até como meia, se quisesse. Porque tem muita habilidade para isso, um passe excelente, visão de jogo, capacidade de lançamento. E para as ideias do Felipe Luiz, um técnico que quer sair jogando, que quer ter posse de bola, o Léo Ortiz é fundamental. E até complementando, é pilar. E joga bem nos dois lados da zaga. Se colocar ele do lado esquerdo, vai jogar bem. Se colocar do lado direito, funciona perfeitamente. E com o Danilo, então, vai ser ainda mais potencializado. Fala aí, então, uma zaga da seleção. Essa dupla de zaga... Léo Ortiz é Murilo. Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães. O Marquinhos está bem no PSG. Voltou a retomar o seu melhor nível. Mas na seleção, tem tido dificuldade. Então, o Léo Ortiz pode ser uma opção. E até com mais qualidade ainda na saída de bola. Eu não acho absurdo nenhum tratar o Léo Ortiz. O Léo Ortiz precisa ser observado. Selecionável. E jogando com frequência, como titular absoluto com o Felipe Luiz, um técnico que está mostrando que tem essa capacidade de melhorar jogadores e favorecer jogadores técnicos, não tenho dúvida nenhuma que em breve o Léo Ortiz vai ser titular da seleção. Eugênio? Ou você vê um Breler emocionado, empolgado? Ou você pensa igual? Eu acho que seleção é sempre um nível acima, né? Em relação aos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Mas eu acho que ele pode, sim, ser lembrado e ser testado. O problema é que o nível de exigência é muito alto, né? A gente está numa reta final de eliminatórias aí. Eu acho que já passou o período de testes. Ele é um zagueiro muito bom com a bola no pé. Você vai lembrar, quando ele foi contratado para o Flamengo, que eu falei aqui, que ele seria Mas eu não lembro, sua memória já foi melhor. Se você falar, eu vou... Camisa 10 da zaga. Você falou, camisa 10 da zaga. Camisa 10 da zaga, porque é um jogador com uma qualidade técnica, uma habilidade para passe, para visão de jogo, muito acima da média para o que se tem de zagueiros. E ele foi contratado para isso. Sim. Só que ano passado o Tite achou por bem, uma decisão dele, não mexer no Fabrício Bruno, que estava jogando. E era um jogador também que foi convocado para a seleção brasileira quando jogava pelo Flamengo. E aí ele deixou o Léo Ortiz esperando, começou a botar no meio de campo. Só que o Felipe Luiz, quando chega, a primeira medida que ele toma, de fato, Léo Ortiz é meu zagueiro titular. Vai tirar o Fabrício Bruno, não tem problema. Tira, o Fabrício não gostou, depois foi pro Cruzeiro. E justificativo muito plausível, pelo estilo de jogo do Felipe Luiz. Ele quer um zagueiro com bom passe para sair de forma qualificada. E eu lembrei que você falou camisa 10 da zaga, porque nós sugerimos até uma canção para Jorge Ben. É isso. Camisa 10 da zaga. Fala, Joãozinho. Sensacional. E ainda falando do setor defensivo, turma, observando Léo Ortiz e Danilo juntos, um entrosamento que parece que já existia há muito tempo, assim, uma bela dupla de zaga que o Flamengo possui hoje, para mim a zaga titular sem dúvidas. Agora, Pereira hoje é reserva. É uma zaga muito técnica, sim, mas sem aquela coisa da zaga forte, alta, veloz. É um estilo diferente, assim, para mim a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro no ano passado foi Barbosa e Bastos. E eles possuem características completamente opostas de Léo Ortiz e Danilo. Não que uma seja melhor que a outra, eu acho que são as duas melhores, talvez, duplas de zaga do futebol brasileiro atual. Mas queria mais uma vez... O Felipe Luiz, na sonora que a gente escutou, ele salientou muito bem 3 atletas, Varela,
Mateuzinho e o Danilo. Queria falar só um pouquinho mais sobre o Danilo, que chegou... Tem gente que fica com o pé atrás por conta do... ontem, né? Exato. E tirou uma bola em cima da linha, assim, pô, vestiu a camisa como se imaginava. Eu tenho um colega, o Celso Ardengue, que trabalhou aqui com a gente, que quando o Danilo é apresentado, ele fala, muita gente torce um pouco o nariz pro Danilo atualmente pelas últimas atuações na seleção. E é completamente errado você analisar esse Danilo que chega pro Flamengo pelo que ele apresentava na seleção, porque ele, por clube, ele é outro jogador. Pela Juventus, ele já vinha jogando como zagueiro e jogando bem. Hoje, pelo Flamengo, ele joga na zaga como a gente imaginava que ia ser. Ninguém imaginava o Danilo vindo para reforçar a lateral, até porque o Flamengo tem muitas opções pela lateral. O Danilo hoje, pela zaga, como o Felipe Luiz disse, vai sobrar. E com o Léo Ortiz do lado, para mim, é o que eu falei, tem Bastos e Barbosa, que é uma dupla que eu sou fã. Danilo e Léo Ortiz, para mim, hoje, podem fazer tranquilamente uma das melhores duplas de zaga do futebol brasileiro. Hoje, pelo momento, seria injusto barrar o Léo Pereira também, que tá bem, né? Claro, o Danilo vai ter que brigar pelo espaço. O Danilo vai ter que brigar, mas bola por bola, eu acho que ele vai sobrar e vai sobrar também pro Léo Pereira e acabar brigando mais. A contradição do Breler, você viu? Quando chegou o Léo Ortiz, eu falei, mas Léo Pereira, Fabrício Bruno estavam jogando bem. Não, mas chegou o Léo Pereira, tem que jogar. Agora, chegou o Léo Pereira, não, chegou o Léo Ortiz, tem que jogar. Agora ele fala que o Danilo tem que esperar porque o Léo Pereira está bem. Tem que decidir o que o senhor quer, senhor Breler. Não, mas a dupla titular do Flamengo, para mim, continua sendo Léo Ortiz e Léo Pereira. Se complementam. Com chance de mudar, né? E o Danilo... Mas o Danilo chega, você não fala assim, toma a camisa que é tua. Não, mas o Danilo é um cara que parece ser tão tranquilo ali, uma liderança tão positiva... Que pode ficar no banco? Que ele vai saber. É isso. Mas hoje, por exemplo, Danilo é um craque, o Felipe Luiz elogiou, mas o Léo Pereira vem de um momento muito bom desde a temporada passada, muito regular. Concordo. Talvez jogando muito. Período mais regular. Tem um elenco é bom demais, né, turma? Tem elenco é muito problema bom e que usar tem. esse elenco. O Abel tem memória fraca, mas ano passado eu cansei de falar aqui que o Tite devia ter 2 times. Ora joga um, ora joga outro. Claro que você pode usar alguns jogadores e tal. Passei o ano inteiro falando isso. Aí chegou uma hora, o elenco tá cansado, estafado. Não sei. No fim, ele só tinha os goleiros de Copa e goleiros de Brasil. E agora você vê, o Felipe Luiz está mostrando. Não é inovação, né? No próprio Flamengo, em 2022, o Dorival fez isso. Eram 2 times. O Felipão fez isso em 2018 no Palmeiras. É que aqui é dentro do campeonato mesmo. Reserva. Dentro do mesmo campeonato. O time da quarta-feira e o time do domingo, ou do sábado, time do final de semana. Claro que ele vai mesclar isso lá na frente, mas é fundamental saber usar o elenco. Rodar o time, tá? Deixar todo mundo motivado, deixar todo mundo pronto, todos os jogadores dentro da mesma ideia. Isso é fundamental. Se você só usa 11, se fecha com aqueles 11 ali, pensando especialmente numa temporada como o Flamengo vai ter, com o Mundial de Clubes, com a Copa do Brasil, com o Libertadores, com o Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, quem sabe lá na frente um outro Mundial, se o Flamengo ganhar a Libertadores. Imagina isso, porque o Brasileirão termina dia 21 de dezembro. É uma loucura, você tem que usar o elenco, você não pode se fechar num time só. É isso aí, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo nessa quinta-feira, depois dessa grande vitória do Flamengo pra cima do Botafogo, com esse golaço do Léo Ortiz, que é o camisa 10 da zaga, joga muita bola, é um jogador que vem se destacando muito, então assim, eu vou falar também, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam sobre essa grande vitória do Flamengo pra cima do Botafogo, e agora, é claro, entrando no assunto Mercadão da Bola, porque assim, pensando já no Super Mundial de Clubes, o Flamengo quer já acertar o mais rápido possível com o Jorginho e também já tem o nome especulado de Lucas Paquetá. Voltou a ser especulado, o Flamengo não irá desistir dessa contratação. É um jogador que o Felipe Luiz vem insistindo, vem pedindo para a diretoria rubro-negra investir nessa contratação. É um cara que está sem cabeça para jogar na Premier League e voltando aqui para o Brasil seria uma peça assim, fundamental para toda a temporada do Flamengo. E é isso, tá? O nome aí do Casemiro circulando. O Flamengo tá analisando um monte de possibilidades. Então, desde já eu quero saber de vocês, o que vocês acham de ver esses atletas que estão sendo especulados no Flamengo jogando com a camisa do Mengão dessa temporada. Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Amigas e amigos, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!